Já estão comigo os nossos debatedores Samantha Mayer e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Vou começar pela Samantha. O aumento de armas de fogo significa proteção ou risco para a população, Samantha? Olha, Lu, pode significar os dois. O que a gente precisa é de mais estudos nesse sentido. No governo anterior, a gente teve uma política que permitia que as pessoas adquirissem armas, os civis, e isso é uma demanda de uma grande parcela da sociedade que não se sente segura. A gente sabe que a gente tem no país um problema de segurança pública e a pessoa tendo uma arma para se proteger, proteger a sua família, isso dá uma sensação de segurança. Agora, o risco que pode acontecer é do mau uso dessas armas, né, incidentes, mas a gente não tem ainda dados que demonstrem que essas pessoas que têm as armas em casa, que usam para se proteger, efetivamente há esse risco. Então a gente precisava de mais estudos nesse sentido. E o direito de ter uma arma também é um direito de cada cidadão. O que está sendo colocado aqui, né, no decreto do presidente Lula é se vai se poder usar a pistola 9mm para civis, não é? Que está na mão dele ainda decidir se vai ser autorizado ou não. Mas é uma questão de política pública, é um direito do cidadão e ainda não temos dados suficientes para demonstrar que os civis estando armados, isso representa um risco para a sociedade. A gente sabe que o risco existente é do tráfico ilegal de armas, das pessoas que que adquirem armas de maneira ilegal, muito associado aos criminosos, o que não é o caso aqui. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, o aumento de armas significa proteção ou risco para o cidadão? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Samantha. Significa sim. Os estudos internacionais que existem sobre essa matéria, claro, retirando aqueles estudos que são muitas vezes financiados por empresas que produzem armas, mostram que claramente, em primeiro lugar, onde há mais armamento, existe maior possibilidade de situações violentas. Não que exista uma conexão direta sobre isso, porque a criminalidade tem várias causas, mas o armamento leva sim à violência, é um dos fatores que têm que ser trabalhados pelas políticas governamentais para a redução da criminalidade. E por que isto ocorre? Em primeiro lugar, os especialistas afirmam que a arma não é um instrumento de defesa. Embora ele possa passar, como diz a Samantha, uma sensação de segurança, ela não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Inclusive, as autoridades policiais recomendam que as pessoas, diante de uma ação em que pessoas armadas estão, não tentem puxar suas armas, porque é aí que normalmente acabam sendo vitimados com maior certeza. Então, esse é um primeiro problema. Segundo problema, as armas, elas nem sempre são utilizadas adequadamente e mesmo quando as pessoas são suficientemente adestradas para o seu uso, elas acabam trazendo situações de violência. Crianças que pegam a arma, disparos acidentais. Recentemente nós vimos até policiais, muitas vezes, que são pessoas treinadas para o uso das armas, se mutilando, se atingindo, se ferindo. Também a arma à disposição dá ensejo a pessoas que, em repentes que as pessoas têm, cometam crimes, por exemplo, no trânsito, em outras situações, numa briga doméstica. Então, este é um outro problema. E o terceiro problema, que é aquele que a Samantha precisou, que é o do desvio da arma. Ou seja, quem tem uma arma pode ter essa arma roubada. Ou seja, sempre que a arma é colocada no mundo legalmente, ela pode ir para o mundo ilegal através dos expedientes da própria criminalidade. Então, isso tudo mostra, segundo as estatísticas internacionais existentes, que a excessiva permissividade e não controle das armas é algo nocivo. Um dos países que tem essa liberalização, desde a sua Constituição de 1787, de uma emenda posterior, é os Estados Unidos da América. E é um país fundamentalmente violento. Na Europa, nós temos situações de controle muito mais expressivos. Por exemplo, países como a Inglaterra e outros têm um controle mais efetivo sobre o porte de arma. E temos uma situação demonstrada em estudos europeus da correção deste controle. Então, acredito eu que os estudos hoje disponibilizados, e outrora nós tínhamos eles disponibilizados no site do Ministério da Justiça, hoje não sei se lá se encontram ou se não estão, mostram claramente a necessidade de políticas de desarmamento da população. Armas só em situações necessárias estritamente à segurança pública e à segurança nacional,
Ponto. Pessoas para utilizar têm que ter uma série de requisitos atendidos em relação a exames psicológicos, ao seu adestramento no manuseio da arma. Ou seja, há uma série de situações que têm que ser colocadas em plano restritivo. Lamentavelmente, no governo anterior, houve um liberou geral, né? Que, aliás, foi festejado fortemente pelas empresas que produzem armas. Isto tem que voltar a ser colocado em bons termos. Há sobre a mesa do presidente Lula, como foi mencionado pela Samantha, uma discussão sobre a pistola de 9mm deve ser liberada ou não. Se o governo liberar, a meu ver, erra. Essa arma, esse tipo de arma não pode ser liberado para o uso das pessoas. Claro? Ou seja, nós temos que ter a visão de que arma é sempre um perigo. A sensação que nós temos de segurança, ela é absolutamente ilusória, salvo situações excepcionalíssimas. Às vezes se fala, olha, fulano se defendeu, conseguiu evitar um ataque, etc. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, o instrumento arma é um instrumento que se volta contra o seu próprio possuidor por uma série de razões. Então, portanto, campanhas de conscientização do uso da arma devem ser feitas pelo governo, campanhas de desarmamento. Me recordo que no meu período e no período do então ministro Tarso Genro, Luiz Paulo Barreto, do governo Lula, foi feito, em atendimento à lei, as campanhas do desarmamento, em que o governo comprava as armas. E os estudos que eram feitos naquele período pela Secretaria Nacional de Segurança Pública mostravam que quanto mais armas recolhidas num bairro, numa região, caía a criminalidade violenta. Embora, repito, não é o armamento a única causa geradora da criminalidade, mas ele é um elemento que contribui fortemente para isso. Muito bem, já que ambos tocaram no assunto da pistola 9mm, a gente queria falar um pouquinho da pressão do lobby da indústria armamentícia, né? Se eu não me engano, essa aí é a Taurus que fabrica e existe a pressão sobre, inclusive, parlamentares e o interesse da população. O Zé Eduardo diz que erra o governo se liberar. Samantha, queria um pouquinho da sua opinião. Bom, em relação ao que o Zé Eduardo falou e a sua pergunta, né, eu tenho uma posição diferente. Eu acho que a gente não pode desarmar a população se a gente não tiver uma política pública de combate para o tráfico ilegal de armas e de segurança pública, porque a gente deixa, de certa forma, o cidadão indefeso. Muitas vezes, ter uma arma significa eu garantir a minha vida, evitar um estupro, enfim, evitar que um crime venha a ocorrer. Dá uma sensação de segurança e dá segurança o porte de arma. A gente pode discutir aqui se tem que ter requisitos mais rígidos para que um civil tenha acesso à arma. Ok, mas impedir o direito de um civil ter acesso à arma e não combater o tráfico ilegal de armas, esse sim, o grande responsável pela criminalidade, porque os criminosos têm os melhores tipos de armas, deixa com certeza a solução, a população desfavorecida e desprotegida, até porque a maioria das autoridades, todos têm segurança e não sofrem, não estão sujeitos às vicissitudes e aos perigos que o cidadão comum está. Com relação a essa questão da pistola, o presidente vai ter que avaliar muito a questão também da governabilidade. A gente tem uma demanda grande de deputados e senadores que fazem parte da bancada da bala, e também um grande setor da sociedade que quer ter porte de arma, que precisa do porte de arma para se sentir seguro, até porque o Estado falha em oferecer um direito fundamental, que é da segurança pública. Por outro aspecto, o presidente também tem que considerar um aspecto econômico, que é da empresa Taurus, que diz que se for proibido a venda dessa pistola 9mm para a sociedade, isso terá um impacto econômico. Então, a decisão do presidente vai perpassar ou favorece, né, uma linha de que o cidadão não pode ter acesso à arma, ou vai levar em consideração a governabilidade e o aspecto econômico. Vai caber a ele decidir qual desses dois valores ele vai privilegiar. Muito bem, Zé. Seria um aceno também a liberação, que você já disse, da pistola 9mm? Seria um aceno também para esse grupo político e aí um grupo que vota no ex-presidente Jair Bolsonaro? Se houvesse aceno, o governo está errando, a meu ver.
Claro, pode até fazer. A política, ela é feita sob o comando de uma pessoa hábil e competente, que é o presidente Lula. Mas, a meu modesto ver, esse não é um aceno que se faça. Claro. O argumento econômico que foi levantado pela Samantha, me parece, com todas as vênias, Samantha, insustentável. Seria a mesma coisa que dizer, olha, o tráfico de drogas, se for eliminado, ele vai desempregar muita gente. Né? Então, ele tem um problema econômico. O que eu tenho que olhar numa situação desse tipo é se é bom ou mal para a sociedade. Mesmo que eu tenha desemprego em atividades nocivas ao interesse público, eu tenho que contar com isso e buscar abrir outras frentes de trabalho para suprir esse problema. Não é produzindo o mal e tendo pessoas que trabalham para o mal que efetivamente eu vou ter ganhos econômicos. Isso não me parece um bom argumento. Portanto, a discussão é bom ou é mal? E eu acho que é mal, por uma razão também muito simples, e aponto aquilo que me parece um paradoxo na argumentação que a minha ilustre debatedora Samantha aponta. Qual é o paradoxo? Nós temos que combater o tráfico de armas, claro. Sabe qual é o primeiro ponto da receita do combate ao tráfico de armas? Retirar a circulação das armas. Primeiro ponto, porque boa parte das armas ilegais que nós temos no Brasil foram compradas licitamente. Ou seja, o primeiro ponto da circulação indevida de armas é tirar as armas. Segundo, muitas vezes as armas, elas vêm de fora, claro, para atender aquelas pessoas que querem uma demanda de armas. Né? E aí depois acabam, inclusive, perdendo essas armas pelas injunções da criminalidade. Ou seja, reduzir o universo de armas, reduzir ao máximo as pessoas que podem utilizá-las é o primeiro passo para eliminar e reduzir o universo de consumo das armas. O universo de consumo que as armas, que é alimentado legalmente e pelo tráfico de armas. É através de campanhas de conscientização de desarmamento que eu vou combater o tráfico de armas, fundamentalmente. Mas as organizações criminosas são muito mais bem aparelhadas que o cidadão comum, sem sombra de dúvida. Agora, não é armando o cidadão que eu vou combater o armamento pesado das organizações criminosas. Não é assim que a vida se coloca. Combater a organização criminosa passa por melhorar as condições dos presídios, passa por um conjunto de atividades de inteligência policial, que é um dos grandes desafios do Estado brasileiro. Aliás, eu insisto, e já disse isso outro dia no programa, um dos graves problemas de segurança pública do Brasil é criado pelas organizações criminosas que se alimentam da carne nova que chega aos presídios brasileiros, que são superlotados, que são prisões medievais e que fazem com que as pessoas, até para sobreviverem, entrem nas organizações criminosas. É ali que nós temos que direcionar o nosso tiro. Claro, ou seja, vendo as verdadeiras causas da criminalidade para atacá-la. Presídios, reduzir armamentos, ter a presença do Estado em zonas de alta criminalidade em que o Estado não está. Porque nós temos, e eu me recordo desses estudos, no Brasil nós temos as cidades principais que têm criminalidade. Nós fizemos até um programa em duas cidades, no estado de Alagoas, que era um programa piloto, que era o chamado Brasil Mais Seguro. Havia duas cidades que tinham grande criminalidade, Arapiraca e Maceió. Recolhemos armas, polícia preventiva, polícia de proximidade, investigação e inteligência, caiu a criminalidade por esse programa e reduzindo as armas. Então, portanto, eu estou absolutamente convencido que se o governo liberar isso, mesmo que para fazer um aceno político, por pragmatismo, etc., errará, porque a política maior, que é a preservação do cidadão, estará sendo mal posta.